Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lê com mais um vídeo para o nosso canal. Gente, alguns comentários foram feitos em favor do Fábio Sabino no meu último vídeo. Sempre vai ter pessoas defendendo seus mestres, seus professores, sempre vai ser assim. Agora, o que ocorre? Fábio Sabino ele fez muita coisa, desconstruiu muita coisa na vida de muita gente. Entendeu? Pessoas que eram cristãs se tornaram ateus, pessoas que eram devotas, né, que honravam a Deus, agora desonram mesmo por ele. E também a Bíblia Sagrada é um gibi para essas pessoas, tá? Então, justamente por causa do conteúdo. Se você tiver um professor ateu, realmente o que vai trabalhar? Eles vão trabalhar a fé, tá bom? Eles vão desconstruir a tua fé e vão colocar aquilo que eles acreditam, que ou não é fé. Eles acreditam naquilo, mesmo tendo prova suficiente, cabal, para aquilo que eles falam. Mas tudo bem, tá? No final das contas, vamos ver quem é que está com a razão, beleza? Então isso sempre vai ter. Mas pessoas defendendo seu mestre, dizendo que eu e o professor Ferreira temos que comer muito feijão para poder debater, e se debatermos com o Fábio Sabino, ele vai mostrar o seu grego avançado e tudo mais e tal. Gente, é só pegar os vídeos. Quer saber se uma pessoa realmente sabe grego? Pega os vídeos. Mas bem, se você for um leigo em língua grega, você não tem como identificar erros. Não tem como, tá? Você tem que ser um professor, você tem que ser um mínimo pessoa que saiba de morfologia e sintaxe na língua grega. Um mínimo. Tá bom? Senão não vai ter como. Morfologia, por exemplo, o que ele trata de João capítulo versículo 1, ele coloca acento numa palavra, outra ele deixa sem acento e tudo mais e tal, mostrando assim a sua imprecisão, é só pegar o texto. Muitas vezes quer acentuar uma palavra, esqueceu, muitas vezes nós esquecemos realmente mesmo, só pegar o texto. Aqui, rapidamente, abre o texto, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1, tá, gente? Pega isso aqui e vai acentuar a palavra, tá? Se não quiser pegar aqui, pega um léxico, um dicionário, ele vai trabalhar nesse sentido aí, beleza? Então, aqui, ó, inarchei, nechologos, caichologos, en braston theon, caiteos, en chologos. Hutus en enarchei, braston theon, bandadio tu egenito. Carichoris auto agenito hudi gen gegonen. Aí você pode continuar. Enaruto zoi en kaichetizoi entafos ten antropon. Ton antropon. Bem, nesse sentido, muitas vezes realmente nós esquecemos, tá? Mas é só pegar o texto, mas acentuar uma palavra. Você está dando uma aula e outra não, e vocês postam no YouTube, então tá sujeito realmente a críticas. Eu estou sujeito a críticas, professores estão sujeitos a críticas, e assim, quem se acha bom mesmo, os alunos do professor Fábio Sabino que fizeram isso. Aí esse barulho todo eles fizeram, porque Euler Lopes, não desafio o Fábio Sabino, pô, desafiei, ponto, e aí, me cobrou? Então, vocês têm que pagar. Tá entendendo? Vocês que vieram no meu canal, não foi uma vez, duas vezes, não, foi várias vezes. E Testemunho de Jeová, tá? Testemunho de Jeová, vão lá no canal dele e comentam. Eu vi, gente que vai comentar no meu canal, vai comentar lá, entendeu? Só porque o cara ensinou que ele estava com Deus, não ele não pode ser a pessoa com que ele estava. Isso é simples, qualquer uma criança sabe isso, acredito, falar, estar com alguém, pronto, acabou-se. Mas é uma confusão tão grande que as pessoas não conseguem entender. E ainda querem debater trindade, uma vez que não conseguem conceber a questão trinitariana. Tá? Entendeu? Nos acusam que a gente diz três deuses, a gente não fala três deuses, gente. Em hipótese alguma, você ia atacar o espantalho. Tá entendendo? Nenhum trinitariano fala três deuses. Três pessoas formando um único Deus. Tá bom? Único Deus. Isso, tem muita coisa no Novo Testamento para... Mas não vou falar algumas coisas aqui, mas os hereges eles pegam, estudam, montam uma refutação para querer, quando você falar, você tem uma refutação, pronto, é bom na hora, assim, ó, pá, não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pega também. Entendeu? É assim que funciona. Então,
Pessoas, amigos do Sabino e seus alunos, preste bastante atenção. O meu trabalho é língua grega, tá bom? Língua grega. Eu sou um defensor do texto grego. Eu sou um defensor da gramática da língua grega. Uma vez que estou ensinando errado e eu sou um professor, posso me posicionar nessa questão, tá? Quando eu falei desse texto aqui, ó, de João, enarqué não pode ser traduzido como em princípio, dando uma ideia indefinida, não pode. Porque que você tem uma locução prepositiva, a maioria dos textos é definido. Ou temos o texto definido, entendeu? Então não é em princípio, mas sim no princípio, tá? Essa expressão arqué, porque é uma oxítona, claro, no caso nominativo, é uma oxítona em todas as suas evidências, claro. Arqué é oxítona, então ele vai trabalhar na questão de flexão. E a flexão vai concordar, a preposição en, ele usa o caso dativo. Então, enarqué. E en é proclítico. O que é proclítico? É quando uma palavra é destituída de acentuação na língua grega, se une com a palavra que está à sua frente, que a segue, fazendo uma unidade tônica. Eu não posso falar assim, enarqué, dar essa pausa, porque é uma unidade tônica, eu tenho que fechá-la. É como se escrevesse junto, enarqué. Então eu falo, eu pronuncio enarqué, entendeu? Da mesma forma, eu tenho o artigo ro, roi, rehai, são artigos proclíticos que se sucedem, ou pelo menos que se unem ao substantivo que está à sua frente, tá? Para fazer uma unidade tônica. Ok, gente? Então, basicamente nesse sentido. Então, no Evangelho de João, nós temos rologos. Como é uma unidade tônica, a gente pronuncia rologos, rologos, rologos. Beleza? Então, basicamente, da mesma forma, funcionam as enclíticas. As enclíticas, que é femi e também eimi, perde o seu acento e se une com a palavra que a precede, fazendo também uma unidade tônica, e a enclítica perde seu acento e muitas vezes transfere seu acento para a palavra que a precede, tá? A palavra que a precede já tem um acento, muitas vezes ficando com dois acentos. Isso são regras gramaticais da língua grega. Mas você tem que pronunciá-la juntas, tá bom? Juntas. Isso está totalmente no Novo Testamento. Foi escrito dessa forma e é dessa forma que deve ser ensinado, tá? Então, quando você ver o artigo que ele é proclítico, ele jamais pode ser separado do seu substantivo por um verbo, não tem como, tá? Não tem como. Então, são regras gramaticais que nós sabemos, que nós ensinamos. Meus alunos, agradeço a todos os meus alunos, mando um abraço a Claire, ao Lisboa, ao Marcelo, que mais? Ao professor Herman Elton Maia, que é um aluno queridão nosso, que mais? Pastor Marcos, falta-me memória para lembrar de todos eles, mas enfim, todos meus, dos nossos alunos, Samuel, né? Nosso amigo, nosso amado e querido aluno Samuel, que está aprendendo a língua grega passo a passo, e olha que ele não pega aula online. A aula dele é privada, entendeu? E o cara tá fazendo não sabia nada de língua grega e agora, por insistir, ele sabe como está funcionando o verbo, o que é o enclítico, o que é um proclítico, ele sabe a qualidade da ação do verbo. Fiquei muito feliz ontem quando ele falou da qualidade da ação do verbo, como ele entendeu esse quesito que é um pouco diferente do português. Então, o nosso curso ele funciona realmente mesmo, tá, gente? Então, nesse quesito, voltando para o texto de João e a questão do Fábio Sabino, nós trabalhamos o texto como o texto está. Então, quando você quer praticamente ver um texto e esse texto quer tirar para fora a ideia desse texto, você tem que realmente conhecer alguma coisa de regras gramaticais. Tem que conhecer, senão você comete erros
funestos, erros simples. Então, nesse quesito, gente, para quem disse que porque eu não desafio o Fábio Sapino, no língua grega e tal, tenho medo disso, eu fiz o que eu fiz. Então, está acontecendo algumas coisas e vocês não podem reclamar porque vocês pediram isso, tá bom? Pediram. E quando se trata de língua grega, Euler Lopes, me levanto. Professor Euler, o senhor tem quanto tempo de estudo da língua grega? Gente, eu tenho pouco tempo. De fato, eu tenho 12 anos, tá bom? 5 anos foi para aprender língua grega, 5, 6 anos mais ou menos. Não aprendi, não tem como aprender tudo nesse período, até porque eu não tive nenhum professor. Eu sou autodidata, tá, gente? Eu nunca tive professor, gostei da língua grega quando estava terminando o meu seminário na Madureira, no IBAD. E estava gostando do grego, hebraico e tudo mais e tal, e me apaixonei pela língua grega de lá para cá, comprei gramáticas, fui estudando, mas é terrível você não ter um professor para estudar. Eu vi algum comentário de alguma pessoa, disse que é por isso que eu vou deixar esse negócio de lado, eu vou comprar uma gramática. Gente, é muito perigoso. Muito perigoso você querer tentar aprender língua grega no tempo de hoje, onde o acesso é gigantesco. Acesso gigantesco. A não ser se você não tenha condições, tá? Então, estude com cautela, assista vários vídeos, reproduza, tente entender, porque não é fácil. Porque você, muitas vezes, quer aprender língua grega para interpretar a Bíblia, vai interpretar do seu jeito, e você tem muita coisa da língua grega que você ainda não sabe, tá bom? E você acha que vai ser o bam, 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 porque está estudando ditado, conhece alguma coisa, conhece o que, por exemplo, o alfabeto, alfa, beta, gama, delta, epsilon, delta, delta, cabalando bem, nixi, ômega, sigma, tal, repetição, fica ômega. Então, tá, já sabe, então já dá para fazer alguma coisa? Não, gente, tem muita coisa, tá? Se eu perguntar para vocês, no grego, no português nós temos aspas. No grego, como é que a gente faz para ter aspas? Sabe me dizer? Outra pergunta para você. Das 24 letras do alfabeto grego, quais são as divisões dela das vogais e das consoantes? Como se dividem as vogais e as consoantes? Sabe dizer? Então é isso que funciona, isso que é muito importante. Tá entendendo? Então isso aqui trabalhando a base da língua grega, se torna bastante importante para que você possa compreender perfeitamente, tá? Perfeitamente. No grego nós temos várias flexões, ok? Várias flexões. Se eu fazer uma pergunta para você, mais ou menos assim, quantas classes de palavras da língua grega se flexionam? Classes gramaticais, sabe me dizer? Então, isso é importante. Se eu falar alguma coisa bem assim para vocês, os numerais em grego, os numerais cardinais, se flexionam como? Todos se flexionam? Como é que funciona isso? Beleza? Re, mi, ren, dio, três, tessaris, pente, rex, hepta, octo, enea, deca, rendeca, decadio. Como é que funcionam essas questões? Como é que funciona todas as suas formas gramaticais? No português nós temos 3 formas nominais: particípio, gerúndio, infinitivo. Ok? E no grego, como? Como funciona na língua grega? Será que nós temos uma questão suficiente para isso? Então, pense bem. Antes de você estudar sozinho, existe muita coisa que você desconhece. Exemplo, Fábio Sabino cometeu um erro, equívoco. Quando você tem, por exemplo, um verbo, o verbo emi. No caso de João, ele tá no imperfeito, tá? Como funciona a qualidade do imperfeito? Ele era e não é mais. É isso que o imperfeito diz? Ele era e não é mais? É isso que o imperfeito quer dizer mesmo? Se eu mudar o verbo emi e colocar o verbo ginomai, numa construção e o ginomai vai funcionar como no auristo. Como é que funciona? O que diz o auristo? Se eu tirar tudo isso e colocar o presente, emi, o que está funcionando? Se eu tirar o emi e colocar o futuro, esomai, como é que você vai trabalhar? Esomai. Beleza? Se eu tirar o futuro e colocar o perfeito,
tá? Gegonen. Então, gegonen, a expressão. Como é que vai funcionar? Tá? Se colocar egenomen, como é que você vai entender essas questões? Então, são questões que as pessoas, ao estudarem sozinhas, não conseguem associar com muita cautela. Eu precisei muito tempo para isso, gente. Muito tempo mesmo. Porque não tive um professor. E fui aprendendo, e fui descobrindo, estudando, lendo várias gramáticas, várias obras. E também até inglês. Também o inglês é muito básico, mas tive que aprender alguma coisinha para entender como é que está funcionando o que é a língua grega. Se você pega, por exemplo, o verbo emir, você vai descobrir ele no sentido, ele é um verbo transitivo, intransitivo ou um verbo de ligação, que chamamos na língua grega de estativo ou equativo. Como você vai funcionar? Por exemplo, enarque, enrologos. Esse verbo aqui é transitivo, intransitivo, é um verbo de ligação. Costumeiramente, o verbo emir é um verbo de ligação. Ele une o sujeito ao predicado. Na segunda sentença nós temos kairologos em person theon. Em person theon. Então, como é que está funcionando o verbo? Tá? Então, dentro desse quesito, o verbo é transitivo ou intransitivo? Ah, professor, o caso acusativo está aí que indica que o verbo é transitivo. Não, não é assim. O caso acusativo não é somente, ele não tem somente essa função transitiva. Tá? Até o caso dativo pode fazer função transitiva, um transitivo direto. Só para você ter uma ideia. Tá? O genitivo também podemos trabalhar numa questão um pouco diferente. Ok? Então, dentro desses pressupostos, como funciona? Se você não tiver paciência, cautela para estudar autodidaticamente, você pode cometer diversos erros. E nisso não é desculpa. Tá? Agora, quando você estuda acompanhado por um professor gabaritado, capacitado, que entende mesmo, isso é importante. Nós temos vários professores no Brasil que são cristãos, que amam a palavra de Deus, que amam o seu Deus, que amam a Bíblia. Isso é maravilhoso de ver. Maravilhoso de prescrutar esses tais professores que são honráveis diante da igreja. São os verdadeiros mestres da palavra de Deus. Ok? Então, desse quesito, Fábio Sabino comete erros equívocos. Outrora, ele chamou a preposição apode apo. Entendeu? Apode apo. E não é cai, é cair. Olha só a situação, cair. Costumeiramente, a gente, muitas das vezes, fala cai pela força da expressão e porque alguém falou essa questão. Porque nós temos o grego, por exemplo, o etacista, o iotacista. Nós pronunciamos mais de forma etacista. Tá? E tem gente que utiliza a fonética iotacista, beleza? Então, às vezes vão confundir, mas a escola que você estuda, ela tem um tipo de orientação. Nós que seguimos as gramáticas tradicionais, tá? E também as modernas usam muito o etacismo, beleza? Dentro desse quesito. Então você que está estudando língua grega, tome muito cuidado, tá? Muito cuidado. Beleza, gente? Que não é fácil assim. Por exemplo, aqui mesmo em João, aqui, ó, lembrei da palavra aqui, ó, versículo 3, cadê? Panta de auto egênito. Todas as coisas por ele veio, existiu, foi feito. Posso utilizar o verbo, essa questão de fazer, entendeu? Agora você entende o seguinte, aqui, eu estava numa entrevista e o professor me perguntou assim, questão da depoência do verbo. Realmente, essa expressão egênito, que vem de ginomai, é um verbo, se você for classificá-lo, é um verbo depoente. Tá? Depoente. O que é um verbo depoente? Ele se depõe da forma média ou passiva e assume a voz ativa. Isso é um verbo depoente. Tá bom? Todavia, nessa frase aqui, ele não está funcionando como verbo depoente. Interessante isso. Tá?
Por quê? Depoente. O verbo depoente indica que o sujeito está praticando a ação, na voz ativa. Se eu colocar aqui que o verbo deixou de ser depoente e assume a voz ativa, eu falo assim, todas as coisas ele fez por ele. Vamos traduzir de forma grotesca, né? Todas as coisas ele fez por ele. Tá errado. Não tem como. Por que não tem como? Porque panta está no caso nominativo. O nominativo é o caso do sujeito, ou seja, um dos aspectos trabalhado no nominativo é o caso do sujeito, em relação ao verbo, tá? Se o verbo fosse depoente, indica que esse sujeito estava praticando a ação, porque o verbo depoente vai se depor da voz de média passiva e vai assumir a voz ativa. E vai indicar que esse sujeito, panta, está praticando a ação, mas aqui seria uma aberração, não tem condições. Então o verbo que é classificado como depoente gramaticalmente, subordinado na frase, ele perde essa depoência, mesmo sendo depoente, está assumindo o quê? Está assumindo a voz passiva, gente. A voz passiva e não média. A voz passiva. Por exemplo, todas as coisas foram feitas. Todas as coisas é o sujeito, na voz passiva, foram feitas, aí nós temos dialto. Dialto. Não é dia-alto não, tá, gente? É dialto, beleza? Dialto. Então, desse quesito, dialto, o verbo sendo a voz passiva, a gente tem que descobrir o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É o verbo, é o logos. Uma vez que você tem aqui, todas as coisas por ele, todas as coisas por meio dele foi feita, ou por ele foi feita, essa expressão por ele foi feita aponta-se para o verbo, tá? Ele é o agente da passiva, porque como descobrir que se um verbo praticamente transitivo ou intransitivo? É justamente isso. O verbo sendo de forma transitiva, ele pratica essas questões assim, o martelo quebrou a janela. Quem é o sujeito? A gente faz a pergunta, quem é o sujeito? O sujeito é o martelo. Quebrou. Quem quebra algo, quebra alguma coisa. Quebrou a janela. Entendeu? A janela é o objeto direto. Beleza? Então, como é que eu faço para saber se esse verbo aqui ele é transitivo? É só inverter a ordem, tá? Aí vou inverter a ordem numa passiva. A janela foi quebrada pelo martelo. Ou seja, o martelo, que era o sujeito, agora é o agente da passiva e o objeto direto é o sujeito, agora na voz passiva. Entendeu? A janela foi quebrada. Tá? Quem é o agente que está trabalhando aqui? O martelo. Foi quebrada pelo martelo. Então, o martelo é o agente da passiva. Então, desculpe perfeitamente um verbo. Se eu falar bem assim, ele criou todas as coisas. Beleza, agora vamos verter numa passiva isso aqui? Vamos descobrir se o verbo é transitivo ou não? Todas as coisas foi criado por ele, então eu descubro que o verbo é transitivo. Entendeu? O verbo é transitivo. Então, essa transição do verbo, a gente consegue descobrir quando invertemos a ordem, tá? Dos fatores. O que era objeto se transforma em sujeito, o que era sujeito se transforma no agente. Entendeu? Então, isso aqui é bem tranquilo, mas tem que saber para você entender. Porque senão, gente, o que vai ocorrer é muita gente falando um bocado de coisa na língua grega, mas não sabe essas questões basilares da língua. Eu, não sei se eu já falei aqui, ou me fugiu a memória, eu só tenho praticamente 12 anos de língua grega, aprendi 7 anos aprendendo, né? Toda a vida a gente aprende, tá? Tenho muito pouco em relação a Sabino, diz que tem 35 anos, mas eu sou uma pessoa bem segura, E tudo que eu sei até hoje foi devido aos esforços, tá, gente? Devido aos esforços. Hoje eu sou professor, estou me pós-graduando, tá?
com ênfase em língua grega, pós-graduando em teologia, com ênfase em língua grega, na faculdade Master, onde o professor Ferreirinha dá aula, tá, gente? Agradecer ao mestre Ferreirinha. E o curso que é voltado para o MEC, né, que é um curso de pós-graduação com ênfase em língua grega, é um curso maravilhoso, beleza? Então, agradeço ao mestre Ferreirinha por ter conseguido essa vaga para nós, e a gente está cada vez mais se aprofundando, tá bom, gente? Então, estamos juntos. Quer aprender língua grega? Fale com a gente, tá? Independente se você vai crer ou não na Bíblia, alguma coisa assim, eu trabalho de forma profissional. Se você vai querer, esse é problema seu. Se é problema seu, no final, as contas é o final das contas, tá bom? Mas quer aprender, quer entender, quer interpretar um texto, você que é cristão também, contate-nos. Nós trabalhamos nesse quesito, tá, gente? Um grande abraço a todos. Hoje vai ter um aulão de grego, né? Tá bom? E futuramente, quem sabe, um projeto para você que está nos assistindo pelo YouTube, você que muitas vezes não tem condições, e eu fazer esses aulões justamente com todos vocês, tá bom? Gente, um grande abraço a todos vocês em Cristo Jesus. Paz e graça. Preparem, pode ser que eu tenha esse projeto aí.